alunos dos quartos anos, vamos para a nossa atividade 3B do nosso projeto Jornal. Aqui no nosso quadro organizador, estudaremos hoje, olha, as declarações e os efeitos que provocam no leitor. O que será que são essas declarações que existem nas notícias e o que elas provocam nos leitores? Então, vamos marcar mais uma atividade realizada e vejamos o que temos para hoje. Nós estamos falando sobre notícias, certo? E nas notícias existem o que? Declarações. E o que essas declarações causam quando o leitor está se inteirando daquele assunto? Na atividade 1, faremos o seguinte, ó. A seguir, será apresentada uma notícia selecionada por sua professora. Considerando o título da notícia, responda: que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Aqui eu trouxe só o título da notícia, que é este aqui, ó. Jovem registra incêndio em região de Mata de Campinas, São Paulo. Só falando desse título. Sobre o que vai falar essa notícia? Vai falar de um incêndio? Sim, não é? Onde esse incêndio? Em Campinas. O que mais será que falará sobre ele? Será que vai falar o que ele provocou? Com certeza, não é? Prejuízos, estragos. E para as pessoas? Será que as pessoas ficaram amedrontadas? Será que elas se sentiram em perigo? Então, são coisas que podemos levantar. Eu acho que essa notícia vai falar como foi esse incêndio e suas consequências, além disso tudo que a Pro já falou oralmente. Agora, então, eu vou ler a matéria para que a gente possa ver se tudo isso realmente vai acontecer nela. Essa matéria eu peguei do site do jornal Joca e fala sobre jovem registra incêndio em região de mata em Campinas. Ela contou para o Joca o que viu e como se sentiu na ocasião. Olhem só, será que nós vamos conseguir entender os efeitos que as declarações provocam no leitor? Diante de um incêndio, o que a gente sente? Medo, pavor. Olhem só, imagem feita pela família de Marina no dia do incêndio. E essa foto é da família dela. Aqui nós temos o que? Um subtítulo da manchete acima. Incêndio grande atinge área de proteção ambiental em Joaquim Egídio, Campinas, São Paulo. No dia 2 de setembro, Marina, de 8 anos, presenciou um incêndio em mata perto do local em que ela e sua família possuem uma casa na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A Marina decidiu escrever um relato sobre o que presenciou e enviou seu texto e algumas fotos que fez para o Joca. Confira a seguir. Na primeira foto, nós já vemos o que? As casas e o fogo muito próximo a elas. Na segunda, vemos também um incêndio bem grande. Olhem as árvores e esse incêndio tão forte. Olha, mais um registro feito pela família de Marina também. Agora, então, a Marina vai contar tudo o que aconteceu. Vejamos o relato que ela fez. No dia 12 de setembro deste ano, a mata do meu condomínio pegou fogo e quase atingiu minha casa. O fogo começou na hora do almoço e se espalhou muito rápido. O meu caseiro experiente, que sempre fez aceiros, faixa de 2 ou 3 metros, raspada e sem vegetação, em volta do terreno, começou logo a se preparar com mangueiras. O bombeiro chegou no fim da tarde e só eram 2 pessoas, número insuficiente para apagar o incêndio da mata, que é muito extensa.
Os vizinhos se juntaram aos funcionários das casas e do condomínio e ajudaram a controlar o incêndio. A maior loucura foi mesmo na minha casa. Quase que pegou fogo no sítio inteiro. Graças aos vizinhos, minha família, meu caseiro e Deus, que minha casa escapou do fogo. Os animais que temos ficaram muito agitados, mas no fim ninguém se machucou. Vocês viram o relato da Marina? Olha, ainda vai continuar, tá? E aqui tem uma parêntese e reticências porque ela havia colocado muitas outras coisas, mas o jornal Joca tirou, né? Pegou o que era mais importante, vamos dizer assim. Aqui tem o que? Essa sou eu, repórter Marina, 8 anos. Então tem aqui a foto da Marina, olha a mãozinha dela, né? Suja de carvão. É claro que ela tirou essa foto após o incêndio já ter o que? Apagado, certo? E ela continua contando, olhem só. A queimada se espalhou por várias fazendas da região e durou dias. Viram? Não foi uma coisa de uma hora, pouco tempo, né? Como a região é de área de proteção ambiental, APA, acreditamos que alguns bichos foram atingidos. Ouvimos falar que encontraram um lobo-guará morto. Espero que não seja o lobo-guará que andava pelo nosso condomínio. Uma semana depois, olhem só, uma semana depois, fizemos uma caminhada para explorar a área queimada com alguns vizinhos. Foi curioso e um pouco triste encontrar um osso de cabeça de boi queimado e uma concha de caramujo gigante sem caramujo. Eram muitas cinzas que parecia neve de tão branquinhas que estavam. Dava para ver as cicatrizes dos galhos das árvores no chão. Olhem só, aqui tem a palavra cicatrizes entre aspas. Por que será? Será que são cicatrizes de verdade ou são, olhem só, as árvores queimadas? Olha essa foto, que também é do arquivo pessoal da Marina, que é impressionante como foi devastada essa área, certo? E aí, o que vocês acharam dessa matéria, desse relato, né, que a Marina mandou para o jornal Joca? Vocês viram as declarações dela? Vamos ver agora, vamos voltar para o nosso livro. Qual foi o assunto principal dessa matéria que a Pro leu? Falou sobre o quê? Sobre o fogo nessa mata, qual mata? Nessa região de Campinas, que já está citada acima, certo? Por isso que a Pro utilizou esse recurso. Então, é isso, fala sobre esse incêndio mesmo, sobre esse fogo. Como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado? Olha, o que aconteceu com a floresta, com as árvores? O que aconteceu? Elas permaneceram vivas? Não. E como as pessoas sentiram o efeito? Como que a Marina descreve isso? Olha, então a Pro colocou aqui como que elas sentiram esse efeito. No começo, enquanto tinha fogo, o que elas sentiram? Medo, não foi? Que ela diz ainda com pavor que a casa dela, ela diz a loucura mesmo foi que a minha casa quase pegou fogo. Então, elas sentiram medo, agitação, até os animais, né? Imagine, um fogo, todo mundo corre para todo lado, é maior agitação. E depois, qual foi o efeito? Foi o quê? Tristeza. Tristeza por quê? De ver toda aquela área queimada, animais mortos e tudo mais, certo? Na letra C pergunta, houve algum efeito maior com outras localidades a partir do fenômeno citado? O que ela diz no texto? Olhem só, no relato dela, ela fala assim, a queimada se espalhou por várias fazendas da região e durou dias. Então, sim, houve sim, pois o fogo se estendeu
a outras fazendas, né? E durou vários dias. Então foi algo assim bem prejudicial ao meio ambiente e àquela região de Campinas, certo? Na letra D, retome as anotações que a professora fez antes de ler a notícia e responda quais das antecipações se confirmaram. Vejamos, ela falou como foi o incêndio. Ela fala, o fogo começou na hora do almoço e se espalhou muito rápido. Mas como que começou, onde começou, não, mas como foi esse incêndio e suas consequências, sim. Ela não fala bem disso? Então, a maioria das antecipações foram sim confirmadas. Por isso que a Pro colocou aqui, sim, em grande parte, pois ela narra, né, e mostra fotos do fogo e seu efeito, certo? Quais delas não se confirmaram? Que é como o incêndio começou, né? Porque como foi esse incêndio, como ele se deu e como terminou, sim, mas isso ela fala. Mas como começou, não. Ela não tem nenhuma hipótese, né, de onde partiu esse incêndio. Quando se tem uma queimada, a grande pergunta é por que aconteceu, onde começou, quem provocou, não é? Vamos agora para a letra E. Na notícia, a declaração de algum entrevistado? Olhem, esta notícia, ela inteira, ela é feita de declarações, não é? Tem as declarações da própria Mariana que vivenciou toda essa situação. Então, as declarações dela, ela contando, é um relato, ela contando como aconteceu tudo, que efeito causa em nós, leitores? Por que você acha que uma notícia contém declarações dos envolvidos no fato? O que acontece quando a gente vê ali a Mariana contando tudo aquilo? Que efeitos isso provoca na gente? Dá o quê? Credibilidade aos fatos ocorridos. Ela está não só narrando, mas comprovando com as fotos. Por isso, o que ela fala tem muito peso nessa matéria, não é? Letra G. Você acha que para o leitor faz diferença se a notícia utiliza ou não declarações? Explique. O que vocês acham? Olha, eu coloquei sim. Elas dão veracidade às informações dadas, não é? Porque ela fala exatamente como aconteceu, ela conta que ela e os vizinhos tentaram apagar o fogo, ela fala do caseiro, o que o caseiro fez. Ele faz o quê? Aceiros. O que é isso? É quando se carpe as cercas, né? Olha, 3 metros sem vegetações. Ou seja, ele corta o fogo não conseguiu queimar a casa dela por conta disso, como também que eles pegaram mangueira para apagar o fogo. Ou seja, todas essas declarações que a Marina faz nessa matéria dá toda essa credibilidade, certo? E aí, vocês acharam interessante saber sobre... Vamos voltar lá para o título. Sobre as declarações e os efeitos que provocam no leitor? Sim, não é? Pois dá credibilidade, veracidade aos fatos narrados, à notícia veiculada, não é? Acharam essa matéria interessante? Ela é triste, né? Mas é interessante porque foi feita por uma menina, contando algo tão trágico, certo? Na próxima atividade continuaremos a falar mais sobre isso. Beijos!